Na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes e determinantes. Inicialmente nós vamos apresentar uma aplicação que serve de motivação para o estudo das matrizes e também dos determinantes, que é a resolução de equações lineares. Então nós vamos falar um pouquinho sobre equações lineares, depois contextualizar, né, ou seja, relacionar com a definição de matrizes, vamos definir matrizes e associar matrizes às equações lineares, a sistemas de equações lineares, e apresentar a técnica de redução de linha. É uma técnica em que a gente vai tratar ou trabalhar matrizes para resolver equações lineares. Então, inicialmente, um sistema de equações lineares pode ser escrito como um conjunto, um grupo de equações, tá, que relacionam as mesmas variáveis, x e y. Então, é uma combinação das variáveis x e y, como a primeira linha que a gente vê aqui, olha, ax mais by é igual a x'. E a segunda equação é cx mais dy é igual a y'. Então nós podemos ver que se a gente olhar para a, b, c e d como sendo constantes, tá, as variáveis x e y estão sendo relacionadas através dos valores a, b, c e d com as variáveis linhas, x' e y'. Então nós podemos olhar para isso com uma interpretação geométrica, né? Como por exemplo, se a gente tivesse uma posição num determinado plano xy, tá? Por exemplo, se a gente fizer aqui o plano xy, aqui o eixo y e aqui o eixo x, então podemos representar por esse vetor, o vetor definido pelo par ordenado xy, tá? E um outro vetor que é localizado ou definido pelas variáveis linha, por exemplo, esse outro vetor que sai da origem até o ponto x' e y'. Então, como a partir do ponto x, y, eu posso chegar no ponto x', y'? Como é que eu posso fazer esse translado aqui, tá? Como é que eu posso fazer esse translado? A regra, quem vai me dar, é o valor apropriado do A, do B, do C e do D. Tá? Então, um sistema de equações como esse pode muito bem representar uma transferência do ponto localizado pelas variáveis ou identificado pelas variáveis sem linha para aquele localizado ou identificado pelas variáveis com linha. Bem, uma outra interpretação é pensar aquilo que a gente já trabalhou uma vez. A gente já trabalhou com o sistema XY, um sistema de coordenadas XY, que nesse sistema nós temos um vetor R, tá, que tem essa orientação aqui, o vetor R, que é representado, olha, ou definido no sistema XY pelas variáveis x e variável y, ou componente x e componente y. Agora, se a gente considerar um outro vetor, aliás, o mesmo vetor, mas ele agora orientado numa direção diferente, um sistema de coordenadas rotacionado em relação ao primeiro, agora um sistema linha, x' e y', aqui y', então a gente tem que as componentes com relação a esse sistema de coordenadas rotacionado é diferente. Aqui eu tenho y' e aqui eu tenho x', componente x'. Portanto, dessa maneira, a gente pode olhar para essa equação de cima e a de baixo, como sendo uma equação que relaciona as componentes não linha, x e y, com as componentes com linha, x' e y'.
Então, o sistema de equações pode representar o translado de um ponto para outro ou a rotação. Então, as aplicações na física são inúmeras. Muitos problemas na física relacionam sistemas de equações que devem ser resolvidos simultaneamente. Então, a ideia é sempre associar isso com vetores, né? O ápice da nossa consideração vai ser relacionar sistemas de equações na forma matricial, num arranjo apropriado, né? Onde é possível trabalhar esses coeficientes e, a partir desses coeficientes, encontrar o valor de x e y, que é a solução desse sistema de equações. Muito bem, então uma matriz, ela nada mais é do que um arranjo retangular de valores, tá? Então aqui a gente tem uma matriz, a matriz a gente representa as matrizes pela letra, por uma letra, né? Pode ser maiúsculo, geralmente é maiúscula, né? Mas a gente pode usar a letra minúscula também, para algumas matrizes especiais. Então aqui nós temos um arranjo retangular. Então um arranjo retangular, ele é constituído por um determinado número de linhas, são essas fileiras horizontais. Aqui nós temos uma matriz A com duas linhas. A primeira linha tem os componentes 1, 5, menos 2. E a segunda linha tem os componentes menos 3, 0 e 6. E essas fileiras verticais são as colunas. Então aqui nós temos a matriz A formada por duas linhas e 3 colunas. Então a gente costuma dizer que é uma matriz 2 por 3. Primeiro me refiro ao número de linhas, depois ao número de colunas. Se isso é verdade, então podemos identificar também cada um dos elementos pela sua posição no arranjo. Por exemplo, o elemento A11, e aí perceba que eu identifico o elemento por essa letra, pela letra que dá nome à matriz, olha, tá? Mas com o termo J, onde I, o índice I se refere ao número da linha e J, o segundo número, se refere ao número da coluna. Então, o A1 se refere ao elemento que está na primeira linha e primeira coluna, é o 1, tá? Já o A23 está na segunda linha, então não é aqui, mas é a segunda linha, pode ser o menos 3, o 0 ou 6, e está na terceira coluna. A terceira coluna é essa aqui, então nós estamos falando do 6, tá? Portanto, essa matriz, a matriz 2.1 que nós representamos aqui, é uma matriz 2 por 3, tá? Dizendo então que nós temos uma matriz com duas linhas e 3 colunas. Agora, podemos ter um arranjo um pouco diferente quando a gente fala do conceito relacionado à matriz transposta. O que é a transposta de uma matriz? A transposta de uma matriz é aquela matriz que é construída a partir da original, trocando-se as linhas por colunas e colunas por linhas. Aquilo que na matriz original eu tenho como linha, vira coluna. E aquilo que eu tenho como coluna, vira como linha. Então aqui a matriz a matriz transposta de A, o A transposta é essa matriz 3 por 2, enquanto que a matriz A é uma matriz 2 por 3, a transposta é uma matriz 3 por 2. Então é interessante notar que a componente IJ da matriz transposta é a componente AJI da matriz original. Bem, então, considerando agora o sistema de equações lineares, o nosso principal interesse, ou a primeira motivação para o estudo das matrizes, é exatamente utilizar esse recurso na resolução simultânea de várias equações que são funções das mesmas variáveis, tá? Então, um conjunto de equações lineares, ele pode ser traduzido numa linguagem matricial e a gente pode manipular os coeficientes a fim de obter a solução ou conjunto de valores das variáveis x, y, z e outras mais, que conseguem manter a igualdade de todas as equações envolvidas. Então vamos explorar isso com um exemplo, tá? No exemplo 1, nós temos aqui três equações, é um conjunto aqui de três equações, x
2x menos z igual a 2, 6x mais 5y mais 3z igual a 7 e 2x menos y igual a 4. Então nós vemos que todas elas aqui são funções de x, y, z. A segunda está claro aqui, está bem explícito que ela depende de x, de y, de z. A primeira só está explícito que depende de x, de z, mas o coeficiente do y aqui eu posso colocar um zero, né? Posso dizer que ela depende de y também, mas que o coeficiente, o fator que multiplica aqui o y é zero. A mesma coisa para o z aqui. Então nós vamos representar, considerar agora na forma matricial, representar por uma matriz M os coeficientes, a matriz dos coeficientes desse conjunto de equações lineares. Então, M é a matriz dos coeficientes. Se eu colecionar os coeficientes na primeira coluna, só os coeficientes de x, na segunda coluna, só os coeficientes de y e na terceira coluna, só os coeficientes de z. Então, eu ficaria com 2, 0 e menos 1 na primeira linha, com 6, 5 e 3 na segunda linha, 6, 5 e 3. E coleciono também nesta ordem, olha, 2, menos 1 e 0. 2, menos 1 e 0, que são os coeficientes da última equação que vão corresponder à última linha. Muito bem, então, seguindo a ordem, vamos selecionar as variáveis e agrupá-las numa matriz coluna x, y, z e considerar os coeficientes, né, aqueles que não estão ligados diretamente a nenhuma das variáveis, ou seja, os coeficientes independentes, 2, 7 e 4, também numa matriz coluna. Perceba que eles obedecem uma ordem, né? A primeira linha da matriz M tem que respeitar tem que estar associada à primeira linha da matriz de coeficientes independentes, né? O 2 está aqui, ó. Então, na segunda linha são os coeficientes da segunda equação, logo o coeficiente independente é o 7, tá? E assim por diante. E para a matriz R, que é a matriz variável, na realidade o que eu estou querendo determinar, o meu objetivo em resolver esse conjunto de equações é determinar esse R aqui, essa matriz coluna, tá? Essa matriz coluna x, y, z. Então eu quero saber quem é esse R, a minha incógnita, a minha variável matricial é esse R aqui, tá? Então, dessa maneira, nós podemos considerar a matriz M de coeficientes, os coeficientes da equação, tá? Os coeficientes são aqueles que estão lá associados a cada uma das variáveis. O K é a matriz de coeficientes independentes e o R é a matriz de variáveis. Essa matriz A representa a matriz do sistema de equações inteiro, tá bom? Então ela é constituída pelas colunas e linhas de M, estão aqui, ó, colunas e linhas de M, e também os elementos da matriz K. Então essa matriz A é a matriz geral, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Como é que nós fazemos? Aqui nós temos o nosso sistema de equações, a matriz A geral e a matriz M. Então nós podemos, para solucionar, determinar o valor de x, y, z, que satisfaz essas três equações, nós podemos trabalhar essas linhas, tá? As linhas da matriz A. Como nós podemos fazer isso? Olha a sugestão que ele dá aqui. Primeiramente, nós vamos subtrair 3 vezes a primeira coluna, aliás, a primeira linha, a partir da segunda linha. Quer dizer, eu vou multiplicar a primeira linha por 3 e fazer a segunda menos o resultado da primeira vezes 3, tá? E substituir no lugar da segunda. Tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? O resultado é, se eu multiplicar a primeira linha por 3, eu vou ficar com 6, acompanha, com 6, 0, menos 3 e 6. Agora eu vou pegar a segunda e vou subtrair do resultado de 3 vezes a primeira linha. E aí o resultado eu coloco no lugar da segunda, tá? Eu vou substituir a segunda pelo resultado dela menos 3 vezes a primeira. Então vamos lá. Se essa aqui é 3, 3 vezes 2 dá 6, aqui vai dar 0, menos 3 e 6, então eu vou fazer
6 menos 6 dá 0, tá? 5 menos 0 dá 5. 3 menos 3 vai dar mais 6. E 7 menos 6 dá 1. Tá? Então, essa segunda linha, ela foi alterada para esse valor aqui, olha. Eu subtraí dela, eu retirei dela, ou seja, eu fiz ela menos 3 vezes a primeira. E aí o que eu posso fazer também é trabalhar a última linha também, a terceira. Como? Subtrair a primeira dela. Quer ver? Olha, 2 menos 2 dá 0. Menos 1 menos 0 dá menos 1. 0 menos 1 dá mais 1. E 4 menos 2 dá 2. Então, na primeira operação, para substituir a segunda linha, eu multipliquei a primeira linha por 3. Nessa última operação, da terceira linha, eu multipliquei a primeira linha por 1, tá bom? Muito bem, então você percebe que agora eu fiz um cantinho aqui, ó, a intenção, o objetivo é fazer nesse cantinho aqui o 0, tá? Tá bom? Eu quero 0 aqui e quero 0 aqui também. Por quê? Porque quando eu fico com 0 aqui, essa linha, essa coluna que é só de x, essa coluna que é de y e essa coluna que é só de z, se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, essa última equação eu fico apenas com o valor, uma dependência de z, e aí eu consigo determinar o valor de z, jogando nessa eu consigo encontrar o valor de y, jogando naquela eu encontro x, tá bom? Então vamos lá, nós estamos seguindo agora. O que nós vamos fazer agora? Então, o próximo passo aqui é mudar de posição a segunda e a terceira equações, tá? Eu vou mudar de posição a segunda e a terceira. Olha só o que eu fiz. Coloquei a segunda no lugar da terceira e a terceira no lugar da segunda, tá? Tudo bem? Foi isso que eu fiz, né? Agora, bem, o que é que eu ganho com isso, né? Perceba, ó, parece que ficou do mesmo jeito aqui, 0, 0, 0, 0, né? Mas olha só o que eu ganho agora. Então, dessa maneira, o que é que eu tenho? 5, 6 e 1 aqui. Então, o que eu tenho aqui é que 5y mais 6 é igual a 1. 5y mais 6 é igual a 1. Tá bem aqui a equação. Ó. Bem, dessa maneira, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar a segunda equação, tá? A segunda equação para eliminar y nos termos das outras equações. Por exemplo, se eu escrever aqui y menos y igual a 2 menos z, o z passa para cá negativo, ó, 2 menos z, eu posso escrever y como sendo z menos 2, tá? Y aqui é z menos 2. Então, se eu colocar no lugar de y nessa terceira equação agora, na segunda eu encontrei que y é igual a z menos 2, da segunda equação. Y é igual a z menos 2. Se eu substituir agora na terceira, no lugar do y, colocar z menos 2, eu vou ficar com a terceira equação apenas em z. Vai ficar com 11z igual a 11. Então, se eu fizer isso, a última equação vai me dar o valor de z, vai ficar 11, 11. A segunda equação eu não mudei, eu apenas escolhi o valor de y para eliminar o y na terceira. Então, ela continua sendo 0 menos 1, 1, 2. 2x menos z igual a 2 na primeira linha. Mas você percebe que quando eu elimino isso, quando eu substituo o y aqui pelo valor da segunda, olha só, eu fico com esse cantinho todo ele zero, tá bom? De modo que 11z é igual a 11, portanto, com isso aqui eu encontro o valor de z. O valor de z é 1. Se 11z é igual a 11, quando eu coloco 1 aqui, ó, o y vai ser igual a z menos 2. Então, vai ser igual a 1 menos 2, o y vai ser igual a menos 1. Tá? Ou menos y igual a 1. E se o z é igual a 1, então eu vou ter que 2x é igual a 3. Então, os coeficientes até aqui mostraram essa forma, tá?
a gente vai ficar com esse cantinho aqui, ó, é fácil encontrar. A gente fez essa redução, tá bom? Aqui eu sei que o z vale 1 e assim por diante. Então a gente foi reduzindo aqui, tá? Bem, eu ainda posso fazer mais aqui, quer ver? Eu posso, por exemplo, dividir a primeira linha toda por 2 e dividir a segunda linha por menos 1. Que quando eu divido a segunda linha por menos 1, eu estou multiplicando estou tirando esse sinal de menos daqui, tá? E quando eu divido por 2 a primeira linha, eu posso fazer x igual a 3 meios. Eu vou ficar com esse resultado aqui, ó. Dividindo a primeira linha por 2, eu fico com 1, 0, 0, 3 meios, tá? Ó. Quando eu divido a segunda linha por menos 1, eu vou ficar com 0, 1, 0, menos 1. Olha aqui. E quando eu mantenho a última, eu não preciso fazer nada nela, 0, 0, 1 e 1. Então você percebe, olha só, a solução, quando eu obtenho, a partir dessa matriz A, eu obtenho um formato assim, ó, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, e essa diagonalzinha aqui, ó, igual a 1, toda ela igual a 1. Os elementos da última coluna, são exatamente os valores das variáveis, das soluções, da solução que nós procuramos para esse sistema de equações. Então aqui x é igual a 3 meios, y é igual a menos 1 e z é igual a 1. Então olha, utilizando, ao invés de criar um método numérico para resolver, ou qualquer outro método aí de substituição, a gente pode utilizar o equivalente matricial para substituir o conjunto de equações e ir manipulando e trabalhando isso daí para encontrar o valor. Então, se você vier aqui e substituir o x por 3 meios, aqui, aqui e aqui, substitui o y por menos 1 aqui, menos 1 aqui, e substitui o z por 1 aqui e 1 aqui, quando você resolve a primeira equação vai dar 2. Quando resolve a segunda, soma aqui, vai dar 7. Quando resolve a terceira, vai dar 4. Significa que esses valores são, sim, as soluções, né, ou constituem a solução desse sistema de equações. Então, nós podemos perceber uma coisa aí, ó. Quer dizer, então, que nós podemos trocar duas linhas de posição? Podemos. Trocar duas linhas de posição, colocar a segunda linha no lugar da primeira, ou no lugar da terceira, e assim por diante, isso aí não vai afetar o valor da solução, não vai afetar as minhas equações, apenas a ordem que eu escrevo elas, tá? Eu posso multiplicar ou dividir uma linha por uma constante não nula? Posso, eu posso multiplicar a linha inteira, tem que ser inteira, né? A equação inteira por um número, por um constante que seja diferente de zero, tá bom? Multiplicar ou dividir significa multiplicar por um número inteiro ou dividir por um número fracionário, né? Multiplicar quando eu multiplico por um número fracionário. Além disso, o que nós vimos é que eu posso adicionar múltiplos de uma linha a outra linha, tá? Então eu posso adicionar ou subtrair, né, múltiplos de uma linha a outra linha. Isso aí é permitido. Então essa maneira de trabalhar as equações, né, as matrizes, vai nos ajudar muito para resolver. É uma ferramenta muito poderosa para resolver o sistema de equações, tá? Agora, uma coisa curiosa, a gente vê agora nesse segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos esse conjunto de equações aqui, ó, tá? Nós temos a primeira equação, segunda e terceira, que depende de x, y, z. E quando a gente aplica a técnica de redução, como a gente fez agora há pouco, nós vamos encontrar, ó, passo a passo, podemos ir fazendo isso. Por exemplo, na primeira, nós subtraímos, essa primeira que é a matriz A do sistema de equações. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar a primeira por 2 e subtrair e pegar a segunda e trocar a segunda pelo resultado dela menos o dobro da primeira. Então vamos lá, multiplicando o dobro da primeira, vai ficar 2 menos 2 dá 0. Menos 3
menos 2 vai ser menos 3 mais 2, dá menos 1. 8 menos 8 dá 0. E 4 menos 10 vai dar menos 6. A primeira linha se manteve, né? A segunda, podemos fazer o seguinte, eu posso subtrair ela, substituir a terceira eu vou substituir pelo resultado dela menos a primeira. Então vamos lá. 1 menos 0 dá 0. Põe um 0 aqui. Menos 2 menos 1 vai dar menos 2 mais 1, dá menos 1. 4 menos 4 dá 0. 9 menos 5 dá 4. Agora o que eu tenho que eliminar é esse menos 1 aqui, ó. Tá bom? Tenho que eliminar o menos 1. Então você percebe que aqui eu mantive a segunda linha, tá? Ó, mantive a segunda linha, mas eu não preciso. Na primeira linha nós vamos somar vamos colocar no lugar da primeira linha, vamos substituir a primeira linha pelo resultado da primeira linha com a soma da segunda linha. Então, olha, no lugar da primeira linha, nós vamos colocar agora o resultado da antiga primeira linha menos a segunda. Pegar essa menos a segunda e colocar no lugar da primeira. Então, vamos lá. 1 menos 0 dá 1. Menos 1 menos 1 dá menos 1 mais 1, que dá 0. 4 menos 0, 4. E 5 menos 6 dá 5 mais 6 dá 11. Então ficamos com essa linha modificada. Por quê? Porque aí eu posso, a terceira linha, eu posso subtrair, né, trocar a terceira linha pelo resultado dessa terceira menos a segunda. Quer ver? 0 menos 0 dá 0. Menos 1 menos 1 dá menos 1 mais 1 dá 0. 0 menos 0 dá 0. E 4 menos 6 dá 4 mais 6, 10. A única inconsistência que nós encontramos é esse valor aí, tá? Viu? Esse valorzinho aí de menos 20 que nós encontramos aqui como sendo 10, tá? Eu vou anotar aqui, 10. Mas isso não altera o nosso entendimento. O que nós vemos aqui com esse resultado da última linha, você percebeu? Na última linha nós temos o que, ó? Nessa última linha, o que é que nós encontramos? Nós encontramos que 0z é igual a... Aí eu vou corrigir aqui, ó, é igual a 10. Você percebeu que 0z é igual a 10. Se 0z é igual a 10, quanto vale o z? Não dá para responder, não tem solução. Por quê? Porque o z pode ser qualquer valor, porque 0 vezes qualquer valor não vai dar um número diferente de 0, vai dar 0. Então isso aqui não é verdade, isso aqui é um absurdo. Então não tenho como encontrar o z, e aí eu não tenho como definir um z, não existe um z que satisfaça essa equação. 0z igual a 10, 0z tem que ser igual a 0, aí o z poderia ser qualquer valor, ainda assim estaria indefinido. Mas isso aqui, sendo inconsistente, eu não consigo resolver esse sistema de equações, o que me leva a classificar esse conjunto de equações como um conjunto inconsistente, tá? Então, esse conjunto aqui, ó, é um conjunto inconsistente, tá? Quando isso acontece, nós classificamos esse conjunto de equações como um conjunto inconsistente. Muito bem. Agora vamos falar sobre o conceito de rank de uma matriz, ou classe de matriz, né? Uma classe de uma matriz. Existe uma outra maneira de discutir o exemplo 2, que nós acabamos de mencionar, aquele lá que deu um resultado inconsistente. O número não nulo de linhas restantes, o número não nulo de linhas restantes, você percebeu? Voltando aqui, olha, que a gente tem essa linha aqui com zeros, mas a primeira e a segunda não apresentam esse comportamento. Então, o que acontece? Nesse caso, porque nós temos uma linha aqui que apresenta vários valores nulos,
mostra que esse sistema é inconsistente. Mas nessas três equações, duas delas não apresentam esse comportamento. Então vamos lá. O número de linhas não nulas que restam quando a matriz foi colocada na forma reduzida é chamada de classe da matriz. Nós observamos agora observe, né, o argumento da matriz reduzida para o exemplo 2. Olha só, ela tinha três linhas não nulas, né, e a sua classe é 3, tá bom? Ela tinha três linhas não nulas e essa sua classe é 3. Mas a matriz M, a matriz dos coeficientes, ela apresentava três colunas. É a matriz A, tá bom? São as três colunas de A. Mas aí ela foi reduzida para duas linhas não nulas, ou seja, de ordem 2. Então o que a gente pode observar é que a matriz, a classe de M, que envolve todos os coeficientes, é menor do que a classe de A, que só envolve os coeficientes das variáveis. Tá? Quando isso acontece, nós dizemos que as equações são inconsistentes. Então, quando M aqui é a classe, M aqui é a matriz que envolve somente os coeficientes das variáveis, e A é a matriz que envolve todos os coeficientes. Quando isso acontece, quando a classe de M é menor do que a classe de A, então essas equações são inconsistentes. Então, por exemplo, considere esse terceiro exemplo. Olha só essas equações agora. Então, nesse caso, as equações aí elas podem ser expressas, podem ser manipuladas assim. Vamos fazer a redução, tá? E aí nós encontramos esse valor. Perceba que a última linha deu zero, né? A última linha deu zero. Então aqui, se eu observar a matriz M, ela é 1, 2, menos 1, 2, 0, menos 1, 1, menos 2, 0. E a matriz A é tudo isso, tá? A matriz A é mais geral do que a M. Então, quando a gente faz a redução, os passos estão todos aqui, que não foram feitos passo a passo, né? Não está descrito aqui passo a passo, mas reduzindo você vai chegar aqui nesse ponto. O que é que isso significa? Então, se a última linha, né, a última linha de zeros, tá? A última linha de zeros nos diz que existem um número infinito de soluções, tá? Então, não dá para fechar numa solução exata e definitiva e única para esse sistema de equações. Então, o que é que nos diz? Para qualquer valor de z, nós encontramos primeiro as duas linhas. Para qualquer valor de z, podemos colocar para um determinado valor de z. Coloco o valor de z aqui e z aqui, eu encontro o valor de x. E sabendo o valor de x, eu encontro o valor de y. Tá? Uma vez que x é a metade de z mais 1, tá? E y é 1/4 de z mais 7. Então, aqui nós vemos que a classe de M e a classe de A são 2, mas o número de variáveis é 3. E nós podemos encontrar as incógnitas em função da terceira. Tá? Então, não dá para fechar uma solução apenas, tá? Com a diferença de classe. Não dá para fechar uma solução apenas, mas eu tenho aí uma quantidade infinita de soluções. Outros exemplos aqui, olha, é quando a gente tem, por exemplo, essa equação 2.11, onde eu tenho essas duas equações, 2x mais 2 e x mais y igual a 2 e x mais y igual a 5. Nesse caso, a matriz aqui ficaria 1, 1 e 2, 1, 1 e 5. Subtraindo a primeira da segunda e colocando no lugar da segunda, o que é que a gente tem? 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0 e 5 menos 2 dá 3. Aí você percebeu que ficou escalonado aqui, ó, tá vendo? Então aqui 0 é igual a 3. Não faz sentido. Então nesse caso não existe nenhum valor de x que somado com um valor de y vai dar 5 e 2 ao mesmo tempo. Outra maneira de enxergar é essa aqui, olha, um outro sistema de equações. A primeira é x mais y igual a 2 e a segunda é 2x mais 2y igual a 4.
Então aqui eu vou ter 1 e 2, eu vou ter 2, 2 e 4. Então, multiplicando a primeira linha por 2 e subtraindo da segunda, eu vou ficar com 0, 0 e 0. Nesse caso também, a gente vai ter um problema para identificar o valor exato de x e y. Então, não vai ter. Essas duas equações, elas são a mesma equação. É apenas 1 multiplicada por... a segunda é a primeira multiplicada por 2. Né? Então, dessa forma, eu só vou ter uma única equação com duas variáveis. Então, esse problema não tem solução. Tá? E, por fim, olha, x mais y igual a 2, x menos y igual a 2. Esse aqui dá pra gente fazer, né? Ó, tá bom? Encontramos o x igual a 3 e o y igual a menos 1. Então, sempre que a gente tiver um sistema de equações para resolver, é necessário pelo menos o mesmo número de equações independentes, né? O mesmo número de equações, o número de equações independentes igual ao número de variáveis. Tá? Eu preciso ter, pelo menos, no mínimo, um número de equações independentes igual ao número de variáveis. Aqui no segundo caso, eu tenho apenas uma equação independente. As duas equações aqui são dependentes. Tá? Elas são equivalentes. Tá? Então aqui na realidade é como se eu tivesse apenas uma equação. Com uma equação e duas variáveis, eu não tenho como resolver o problema. Eu tenho uma família de soluções. Quer dizer, se o x for 1, o y vai ser 1. Se o x for 0, o y vai ser 2. Se o x for 2, o y vai ser 0. E assim por diante. Então, para cada valor de x, eu vou ter um correspondente valor de y. Mas eu não tenho um único valor de x e y que seja a solução das duas equações ao mesmo tempo. Logo, se a classe de M for menor que a classe de A, as equações são inconsistentes e não existe solução. Se a classe de M for igual à classe de A, igual a N, N é o número de variáveis, existe sim solução. Se a classe de M for igual à classe de A e for menor do que o número de variáveis, né, então apenas R variáveis podem ser encontradas, né, sobrando N menos R incógnitas. N menos R, por exemplo, se eu tiver 4 variáveis, mas apenas 3 equações, 4 variáveis e 3 equações independentes, eu posso determinar apenas 3 das variáveis, ficando essas 3 variáveis como função daquela que sobrou. Tá bom? Bem, para discutir um pouquinho mais sobre isso, considere agora esse conjunto de equações aí, olha. Nesse conjunto de equações, o que é que nós fizemos, né? Já expressamos os termos, olha só, 1, 1, menos 1 e 7, 2, menos 1, menos 5, 2, menos 5, 4, 14 e 1, 3, menos 1, menos 7, 5. E aí nós fizemos todo aquele processo e reduzimos para isso. Aí você percebe que nós ficamos com duas linhas nulas, né? Nesse caso, nós temos 4 equações e apenas duas equações independentes. Então, a partir da matriz reduzida, olha só, a partir da matriz reduzida, a solução é x igual a 3 mais 2e, x é igual a 3 mais 2e. Vamos ver. Aqui nós vamos ter, nessa equação aqui, nós temos que y mais z é igual a 4. Y mais z é igual a 4. Dessa última linha, ó. Essa coluna é de x, coluna é de y, coluna é de z. Essa aqui é independente. Então aqui eu tenho 1y mais 1z é igual a 4. Portanto, y é igual a 4 menos z. E aqui em cima nós temos 1x menos 2z igual a 3. Portanto, x é igual a 3 mais 2z. De modo que eu não tenho como identificar um valor só para x, nem y, nem z, mais uma família. Quando o z assume um determinado valor, isso aí vai gerar uma solução completa para x e y correspondente. Por exemplo, se o z for 0, o x é 3 e o y é 4. Se o z for 1, o x é 5 e o y é 3. E assim por diante, tá bom?
Então nós vemos nesse exemplo, olha, o ponto C aqui, olha, a equação 2,14c, que a classe de M é igual à classe de A, mas que é igual, a classe de M é igual à classe de A, tá? Só que, nesse caso, se eu fizer a classe de A é tudo isso, a classe de A é 2, tá? Mas se eu fizer o M, selecionar só essas 3 colunas, tá? Eu vou riscar aqui para ficar melhor. Isso aqui é a matriz, é a matriz que corresponde a toda a equação, né? Todo o conjunto de equações. Isso aqui é o A, tá bom? Aí eu vou marcar diferente agora, com outra cor. Eu vou marcar a matriz M. A matriz M é só os coeficientes, tá bom? Esse aqui é a matriz M, ó. Qual é a classe de A? A classe de A é 2, tá? Qual é a classe de A? A classe de A é 2. Qual é a classe de M? A classe de M, olha só para o verde, tá? A classe de M também é 2. Então, se a classe de M e a classe de A é igual a 2, mas é menor do que N. Nzinho é o número de variáveis. O número de variáveis é 3, x, y, z. Então, R variáveis, ou seja, duas variáveis, podem ser encontradas em termos daquela que sobrou. 3 menos 2 dá 1. Então, vai ficar em termos daquela que sobrou. Então, eu posso colocar todo mundo em função de z, ou posso colocar zy em função de x, ou posso colocar y em função de x e z. Tá bom? Muito bem. Então, esse procedimento ele é importante demais quando a gente vai resolver equações. A gente deve levar em conta quando a gente vai resolver um conjunto de equações lineares. Tá?